Fala pessoal, Bruno Marques aqui para o 5º episódio. 1, 2, 3, 4, 5. 5º episódio do Speedcast e é honra atrás de honra. Agora eu tenho a honra de estar conversando aqui com o André, diretor comercial do Porto da Imetame, um empreendimento ousado. De todos nós capixabas aqui estamos muito otimistas e cheios de perguntas. Eu tô cheio de perguntas para você aqui. Não sei se você vai conseguir me responder todas. Não, tô brincando. André, primeiramente, e mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite. E eu gostaria que você iniciasse falando um pouquinho de você e do Porto da Imetame. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Esse 5º episódio, né? Como você falou, estou como diretor comercial da Imetame, Porto Cruz. Eu estava antes como diretor comercial da PM Terminals, do PCM. Sou formado na Marinha Mercante, sou piloto de navio. Caramba! Piloto. Eu me formei lá em 98. E aí, durante toda a minha trajetória, eu saí do mar e fui para a terra, né? Então, viajei 3 anos nos navios, somente container. Aí comecei como planejador de carga, pela Hamburg Sud, em São Paulo. Aí depois fui transferido para os Estados Unidos para ser gerente de tráfego e planejamento de carga nos Estados Unidos. E aí em 2010 recebi o convite para voltar para o Brasil, tocar lá o Nordeste, pela Hamburg Sud. Aí a Maersk, e aí foi P100. Aí foi P100, isso. Aí quando a Maersk comprou a Hamburg Sud, em 2017, por volta de 2018 recebi o convite para ir para a PM, desenvolver toda a parte comercial do porto lá de P100, né? 1 ano e meio atrás, recebi o convite aqui do Etri, do time, para desenvolver toda a estratégia comercial aqui do porto da Imetame. Então, já estou aqui 1 ano e meio. Ah, entendi. Cara, eu nem vou entrar nesse mérito de idade, não, mas é porque tem muita bagagem. Muita bagagem. Tá quase 23 anos aí. Ô, André, obrigado. Eu sei que o tempo é complicado, a gente estava conversando aqui nos bastidores, mas eu não vou atropelar as minhas perguntas aqui, não. Eu tô doido para fazer uma aqui, mas eu vou me segurar para fazer ela no momento certo. André, hoje, porque assim, todo o Speedcast eu sempre comento com a nossa audiência que é assim, o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando trazer informações pertinentes e relevantes para o nosso estado, né? O nosso estado, como eu já comentei em alguns outros episódios, mais de 50% do PIB capixaba é do comércio exterior. Então, assim, a gente é um estado que respira o comércio exterior. E a gente precisa de um grande porto aqui. A gente enxerga o Porto da Imetame como uma realidade. De 0 a 10, em que grau nós estamos com o Porto da Imetame? Esse porto já saiu do papel? Já tem licença ambiental? Já podemos? Como tá? Deixa eu falar primeiramente apresentar um pouco o porto, né? A gente está falando de um complexo portuário. Complexo porque a gente tem o segmento do container, com 1.100 metros de caixa. Tem um segmento de carga geral, um caixa com 390 metros. Um outro caixa com cargas granéis, principalmente soja, a gente está trabalhando na soja. E agora, com forte desenvolvimento, o óleo e gás. A gente está desenvolvendo um berço, com 800 metros de comprimento para exportação de petróleo. Caramba. Então, mas já tinha? Já estava desde o início? A gente estava em dúvida entre o gás e o óleo. Entendi. E aí agora, pelo que a gente está ouvindo dos nossos clientes, então o foco vai ser a exportação, fazer uma operação STS, que é o Ship to Ship. Ok. Você transportar o petróleo principalmente para a China. Então, o porto, o container, a gente está programado para começar no início do primeiro semestre de 2025. Primeiro semestre de 2025, começa o container junto com carga geral. A gente vai iniciar com 750 metros de caixa, já consegue colocar aí 2 containers, quando a parte ociosa a gente pode fazer a operação junto com carga geral. Somente granitos, blocos, a gente está sendo muito procurado, o pessoal de granito também, e blocos e as bobinas de aço, e veículos. Caramba. O André, você comentou aí do prazo. A gente pode escrever e anotar primeiro semestre de 2025? Pode escrever e anotar. Primeiro semestre de 2025 está iniciando as operações do Porto da Imetame com container e carga geral.
Ah, que bom. Essa é a boa notícia que eu quero. Isso é muito bom. Então, a gente começa essa parte de 750 metros de casca, como eu falei, né? Então já você começa a atrair já esses navios de grande porte, principalmente que o porto, é o nosso maior valor, é a profundidade. Isso aí, eu ia falar isso agora. São quantos metros de calado ali, por exemplo? Vamos lá. Container. A construção, em termos de profundidade, a gente não pode confundir calado com profundidade, senão a gente encalha o navio, né? A calado maior que a profundidade, se encalha o navio. Então a profundidade hoje, Bruno, é 17 metros. A profundidade. Em termos de calado, a gente tem que aguardar a marinha após a gente acabar com a nossa dragagem. A gente mesmo que está fazendo a própria dragagem do porto, é o único porto no Brasil que tem sua própria draga participando na dragagem do porto. Né? Então, você tem 750 metros, começou em 2025. No primeiro semestre. Nós temos 17 metros de profundidade e tem que aguardar a marinha homologar o calado. Entendi. Mas a gente, assim, nas nossas previsões, vai ficar em torno de 15,5 a 16 metros. Comporta navio de quantos teus? 15 mil a 18 mil teus. O que isso quer dizer em termos de o armador, né? Que está trazendo navios novos. Esses navios hoje já estão chegando no Brasil. Sim. Não sei se vocês já acompanharam o navio da CMA CGM, ou CGM a vela. Ele chegou em Santos, praticamente teve que parar todo o tráfego. Quantos metros tem o calado de Santos? Ele chegou até com 14,5. 14,5 máximo. Esse navio deve ter chegado com 11 alguma coisa, não me recordo muito bem. Mas só o fato de ser um navio de grande comprimento, era 345, 347, o tráfego todo em Santos teve que parar. Caramba. Foram 2 práticos a bordo. Um no Passadiço, outro acho que na proa, que eu ouvi falar. 6 rebocadores, né? O tráfego e a manobra diurna, somente diurna, que poderia receber esses navios. Então essas são as restrições que a gente está já vendo que o nosso porto não vai ter. Não vai ter essas restrições que Santos tem? Que Santos tem. Então a gente já está... Isso é muito interessante. O nosso canal é super curto, né, em torno de 7 km. Se você comparar aí com o Santos, são 20. Santos tem 23. E o mais interessante, essa profundidade, essa diferença de calado também, que a gente vê de 16 metros a 14,5 de Santos, você consegue colocar mais 24 mil toneladas de carga no navio. Então, olha o ganho que o armador tem. Tanto para, por exemplo, vamos supor, o navio, muita coisa. Navio vem da Ásia, lá de Singapura. Ele chega na Imetame, alivia com esses 16 metros de calado e segue passando com 14,5 de calado. Então, hoje os navios não estão carregando sua máxima capacidade. Sim. Porque eles não têm calado suficiente no navio. Não há infraestrutura para receber. São poucos pontos no Brasil que tem essa infraestrutura. André, não sei se você pode comentar isso, mas vocês já investiram, porque ele é um investimento totalmente privado. Né? Vocês já investiram quanto? Até o primeiro semestre de 2025. Vai ter quanto de investimento nesse total? Você pode dar esses números? Olha, eu posso só te falar da magnitude, a magnitude do que a gente está fazendo, né? A gente comprou uma draga, construímos já um quebra-mar, né? Estamos com caminhões fazendo bate e volta, são em torno de 60 caminhões fazendo bate e volta da nossa pedreira. A gente está carregando a nossa própria pedra, da nossa própria pedreira, no nosso quebra-mar. Então toda a operação de engenharia é verticalizada, é tudo nosso. Então tem um bom investimento aí já realizado. E tem muito investimento E muito ainda para fazer. Então, eu diria que essa fase inicial está toda sendo investida pela Imetame do próprio bolso. Entendi. Tá? O que nós precisamos aqui no Espírito Santo? E agora é uma pergunta assim, que ela é muito minha também, né? Eu queria te perguntar isso frente a frente, cara a cara, e aqui é uma ótima oportunidade. Teremos um novo armador no Espírito Santo? Há alguma possibilidade? Você pode dizer isso pra gente? Olha, eu posso falar que a gente está conversando com os tops, né? Se você vê um Alphaline da vida aí, são 10 tops. A gente está conversando com os tops. Eu não posso, questões de confidenciais, eu não posso falar quem são os armadores. Mas eles estão ali classificados entre os top 10. Top 10, tá bom. Aqui no Espírito Santo, nós temos aí um grande armador que está nesse top 10. Esse também está em negociação? Tá os top 10. Os top 10 você pode estar conversando com 2, 3 ou os 10. Eu não posso dar.
Tentei, tá, gente? Eu tentei, tá? Eu tô com o Klaus, eu não posso... Não, tranquilo, André, não. Mas tô só querendo forçar uma barra aqui, porque a gente fica ansioso por isso, a gente quer concorrência no Espírito Santo, e assim, a gente enxerga o Porto da Imetame como algo, como futuro para o nosso estado, tá? Então, assim, esse tanto de investimento, a gente sabe que isso gera muita coisa em torno disso, né? Gera muito emprego, gera muita, sabe? Com certeza. Você tem toda uma parte social também envolvida, né? E aí outro dia me perguntava, Bruno, mas o Porto não está nem iniciando, por que já tem um diretor comercial? Né? Nem iniciou. Então aí que está a minha função, né? Prospectar toda essa carga potencial que tem para o Porto, né? Desenvolver as tabelas, o preço, o potencial que a gente vai ter como tabela pública e ver o que tem de mercado para a gente conversar com os investidores. Então, Entendi. Só em carta de intenção aí, Bruno, que eu já tenho de mapeado na nossa área de influência do Porto, já são quase 200 mil contêineres que eu tenho. Caramba! Nós temos, né? Então, o trabalho comercial que a gente teve que ir, a gente tem assim, a gente tem Espírito Santo, né? Área de influência, você tem Minas Gerais ali, Norte, a região metropolitana de Minas Gerais, tem sul da Bahia, você tem norte do Rio de Janeiro. Foi bom você citar isso, porque o que acontece? A gente perde muito, o Espírito Santo perde muito em muitos aspectos, né, para outros estados, principalmente para o Rio de Janeiro que está do nosso lado. Para a gente capixaba, que respira o comércio exterior, temos uma possibilidade real de termos essas cargas do norte de Minas Gerais, do sul da Bahia. É uma possibilidade real, não é isso? Com certeza. Com esse calado, o Porto da Imetame seria um hub? Com certeza. Boa pergunta. A gente não está falando só de calado, a gente está falando de containers, a gente está falando de rotas também, né? A gente tem que local é estratégico, o local demais. É super estratégico. Eu acabei de falar de uma rota da Ásia, por exemplo, que pode ser aproveitada aqui na importação, você descarrega aqui e depois vai para outros portos. Mas quando você junta Espírito Santo com Minas Gerais, o potencial desse porto ele triplica de volume, né? Hoje tem muita carga fugindo para outros portos, somente portos ao sul do Espírito Santo. Por quê? Porque não tem linha direta aqui. Sim. Então o cliente ele tem que pagar pelo transbordo. Então para ele o tempo é maior, então o transit time fica maior. Então o que eu visualizo, né? Nós já tivemos cargas da China para o Espírito Santo que demoraram 80 dias para chegar. Tem porto, tem cliente saindo do Espírito Santo indo para Itajaí. Olha só. Entendeu? Então, o que está acontecendo? O que vai acontecer? O que a gente visualiza? Né? Que quando a Imetame estiver pronto com a sua infraestrutura, as linhas diretas vão começar a vir, e aí o custo do cliente vai começar a ser reduzido, e ele vai pensar 2 vezes antes de carregar o contêiner rodoviário para o Santos ou para Rio de Janeiro. Isso que a gente precisa, André. A gente fica muito otimista com isso, né? E assim, eu queria até... Você aceitou um grande desafio, né? Vir para um porto, você acabou de dizer, já existe um diretor comercial, um departamento comercial no porto que não se iniciou. Mas eu recebi recentemente, para ser mais preciso, ontem uma empresa de Minas Gerais. Legal. E aí a gente trocando informações, trocando ideias, porque assim, né, a gente está muito otimista com o Espírito Santo, com a desestatização da Codesa, com esses investimentos do Porto da Imetame. E aí eu fiz esse comentário, falei, poxa, o Espírito Santo aí existe uma grande expectativa. E eles falaram, não, a gente já conhece o Porto da Imetame. Bacana, e aí, cara, eu fiquei assim, eu falei, rapaz, eles estão fazendo um trabalho assim, e é um trabalho que vocês estão fazendo e que você foi pessoalmente. Foi pessoalmente, Bem, Minas Gerais, eles não têm um porto, né? Eles não têm água. Então, o porto tem que ir até eles. Sim. Então, foi uma situação que realmente eles falaram assim, olha, a gente nunca recebeu visita de um porto aqui. Então, é a primeira vez que a gente recebe visita de um porto. Então, Bruno, o que eu fiz? Eu mapeei todas as cidades, todos os clientes, trade por trade, cliente por cliente, e foi focando nas maiores contas, né, os maiores segmentos, porque a gente precisa juntar carga, juntar volume, né, para ver qual é o trade principal, quais são as linhas principais que a Imetame poderia atrair o Espírito Santo. Então a gente já tem tudo isso mapeado, tá? Caraca. Esse trabalho já tem quanto tempo? Esse trabalho foi feito recente, 6 meses agora.
Foi no período de 6 meses. E você tá com o Hétero e com a Imetame há 1 ano e meio. 1 ano e meio? 1 ano e meio. É bastante coisa, né? O primeiro ano foi só mesmo para ver a estratégia, desenvolver a estratégia, ver todo o volume. Olha, eu tenho uma planilha aqui que vai daqui até São Paulo em termos de coluna. Essa planilha me tirou uns dias de sono. Eu tenho um questionamento, né? Algo que tá assim na minha mente. Eu sou capixaba, eu conheço a região. É uma percepção minha. No Porto da Imetame, vai ter uma rodovia? Vocês irão construir uma rodovia ou vocês vão usar a rodovia da... Acho que tem a Suzano ali perto. Ali tem a 257 e a 445 que conecta com a BR-101. Isso, né? Ok. Mas pro Porto ali, porque ele tem área de preservação, tem essas coisas. Afeta em alguma coisa? Não tem nada a ver isso? Não. Hoje, por exemplo, toda a engenharia de construção quebra-mar, nós construímos um contorno norte para não passar pela cidade. Caramba! E assim vai ser até um legado que a cidade vai herdar, e depois a gente já fez a parte de terraplanagem. Os caminhões estão usando hoje esse contorno, né? E a prefeitura depois vai pavimentar e tudo mais. E vamos construir um outro contorno sul. Então isso tudo são heranças que vão ficar pro Estado. Né? Então vai ligar direto a BR? A BR-101. Caramba! Aí você tem a 257, a 445, né? E para chegar no Porto... Vão ter essas duas conexões. Então vai ter como escoar. Vai, com certeza. E o bom eu estava preocupado com isso, André. O bom da Imetame é que se tiver problema com alguma estrada, você tem uma outra como garantia. Tá? Então você não fica refém de uma estrada só. Então, legal. É um outro valor que o Porto oferece. São quais? A 257 e 445. Entendi. Então é isso. O interessante desse projeto, né? Não é nem projeto, até o Hétero me corrija, empreendimento, né? Que já saiu do projeto. Hoje a gente não é mais um PowerPoint. A gente já está com obra, construímos já o quebra-mar, estamos iniciando outro quebra-mar leste, estamos dragando. Interessante que é um porto 100% privado. Né? Administração 100% privada. Então a gente tem um pouco mais de flexibilidade em conversar com o cliente. E está indo rápido, né? Está indo rápido. Muito rápido. Porque, caramba, as licenças, tudo isso. Já tem todas as licenças, tecnicamente aprovado, tudo autorizado pelos órgãos anuentes e autoridades competentes, né? Incluindo o Marinha. André, para a gente finalizar, acho que a gente já tá encerrando aqui, nosso tempo está estourando. Eu sempre tento fazer o Speedcast, podcast mais curto, para a gente ter mais audiência, para a gente ter mais temas. E ZPE, tem zona demarcada ali? Temos uma zona a 15 km do porto, né? Essa zona, já estamos com 3 clientes âncoras, até conversou com mais um, com um quarto. Pessoal, só rapidamente, ZPE, Zona de Processamento de Exportação. André, só dá uma olhinha bem rapidinho aí. O que significa isso? Significa que ali dentro, né, as empresas podem... Pode, ela tem todas as isenções, né, alíquota zero de impostos, né? Pra você ter uma ideia, juntando a ZPE, os impostos que tem de redução de custos com os impostos da ZPE, mais Sudene, você tem um potencial de reduzir 80% a 90% dos seus custos com impostos. É muito. Então, mas você tem que estar dentro da ZPE. A sua indústria tem que estar dentro da ZPE. Tem que estar dentro da ZPE. Então, e antes era só voltada para exportação. Então, por algum motivo, você tem algum problema que você não consegue, o dólar está fraco, não consegue exportar naquele ano, você pode também atender o seu mercado nacional. Então, hoje, a nova lei da ZPE, você pode, a sua produção pode também atender o mercado nacional. Eu não sabia disso. Então, a ZPE está pronta lá, a área, a gente só está agora com a última documentação aguardando lá em Brasília, sai agora em fevereiro. E são 500 mil metros de quadrado de área e estamos com um plano de expansão para 2 milhões de metros quadrados. Aonde você comentou no início, lá em Pecém tem uma zona de processamento de exportação. É a única que está no Brasil hoje. Que funcionando, né? São mais de 27, se não me engano, zonas. E somente PC e Parnaíba está em funcionamento. E a nossa vai ser a próxima. É isso aí. André, se você quiser fazer alguns breves comentários, pode ficar à vontade, mas olha, quero realmente te agradecer. Obrigado pelo seu tempo. Tenho certeza que nossa audiência vai curtir, vai gostar demais desse conteúdo, porque assim, é o futuro
né? É o Estado investindo, é o investimento acontecendo, é o comércio exterior capixaba, assim. Eu torço para o comércio exterior capixaba. E vocês vão fazer parte disso. É o porto, o Brasil, o Espírito Santo, né? A gente está adicionando capacidade para o mercado. Então, vamos estar pronto no primeiro semestre de 2025, pode contar com a gente. E você vai me ajudar muito nisso aí, né? Tô dentro, a Speed tá dentro. Então, vamos lá. Tem até que falar, pessoal, mais um investimento lá, hein? Botar uma Speed. Pode, tem espaço lá. Obrigado. Eu que agradeço. Irmão. Muito obrigado. Gratidão. Pessoal, grande abraço, espero que tenham gostado. Mais uma vez aqui, agradecer, porque o conteúdo desse Speedcast aqui foi top. Foi top, foi interessante. Obrigado, tá, André? Eu que agradeço. Pessoal, até a próxima. 5º episódio. Foi pra conta, hein? Vamos lá.